Oi, gente, tô aqui de novo hoje para contar para vocês qual o impacto da teoria da aliança na minha vida. Eu já fiz um vídeo anterior, né, contando se eu achava que valia a pena ou não para uma pessoa CLT e fiquei de gravar esse vídeo aqui contando mais detalhes de como foi o impacto, né, da teoria na minha vida. Então, eu preciso falar para vocês que eu conheci o Elton em 2023, somente esse ano eu decidi, de fato, entrar na mentoria, né, no curso. E assim, quando eu conheci o Elton, eu tava numa fase na minha vida em que muitas coisas eu tinha tentado e tinha dado errado, sabe? E eu tava num trabalho, num emprego que eu, assim, não tava feliz mesmo. Eu tava trabalhando muito e não tava ganhando o que era suficiente para eu poder ter uma tranquilidade financeira. E eu já tinha tentado muitas coisas, né? Empreender online, tinha tentado várias coisas na internet e nada tinha dado certo. Já tinha vivido alguns quases, né? Já tinha tido muitos prejuízos financeiros. Eu já tinha vivido muita coisa que me fazia achar que alguma coisa estava errada. E eu cheguei na conclusão, né? Depois de pensar, de refletir, de falar com Deus, eu comecei a perceber que algo em mim precisava mudar, que a minha mentalidade precisava mudar, porque só podia ter alguma coisa errada comigo. E aí eu percebi que eu tinha uma tendência pessimista, né? E aí o Elton fez aquela propaganda no YouTube, né, do resgate dos otimistas. E aí essa palavra otimista soou pra mim como algo que veio pra mim, né? Porque naqueles dias mesmo eu tinha falado, cara, eu preciso ser mais otimista. E aí surgiu esse vídeo dele falando, né? Eu nem me lembro muito bem o que ele estava falando na propaganda, mas ele fez esse chamado pro resgate. E aí eu aceitei e fui. Só que eu fui com uma mentalidade, deve ser um coach que vai falar sobre como a mentalidade otimista ela é positiva para trazer prosperidade, enfim, eu achei que ele iria por essa linha. E quando eu assisti, eu simplesmente fiquei paralisada, assim, porque tudo que ele falava fazia tanto sentido para mim que eu fiquei assim em choque, eu não conseguia nem piscar. Pra ser bem sincera, e foi muito bom, né? E só daquela aula, muita coisa em mim mudou. E o que acontece? Como eu falei pra vocês, eu tava num emprego que eu não tava feliz, não tava satisfeita. E eu tava tentando inúmeras tentativas de sair daquele emprego que eu tava e encontrar um outro trabalho que me desse um conforto maior, porque naquele trabalho eu trabalhava sábado. Quem é CLT sabe o valor que tem um sábado. Enfim, eu tava buscando isso. E tava uma pegada muito complicada, assim. A gente tava sem automóvel, a gente tava a gente não tinha nenhuma moto. A gente tava aqui na cidade onde eu moro não tem transporte público, então você precisa ter um meio de locomoção. Então assim, eu tava andando de bike, algo que tava assim sendo muito desgastante. Eu tava numa realidade complicadíssima. E algum tempo atrás eu já tinha tido carro, a gente já tinha tido moto, a gente foi perdendo as coisas, a gente foi tendo muitos prejuízos. E a gente não sabia de onde vinha isso, sabe? E aí, gente, eu fiz esse resgate dos otimistas e eu não parei mais de acompanhar o Elton. E aí eu fiz um processo seletivo. Eu não tinha conseguido passar nesse processo seletivo, que era algo que eu queria muito trabalhar nesse lugar, porque era uma escala de 5x2, né, de segunda a sexta, horário administrativo, e tinha maior conforto e um pouquinho a mais o salário. E aí, gente, eu fiz esse processo e não consegui passar. Só que no meio disso tudo, mesmo sem saber, eu sabia que eu tinha que... depois que eu vi o Resgate dos Otimistas, eu tinha certeza que eu tinha que conversar e ajustar uma relação minha. Eu já tinha entendido e aprendido isso só naquelas aulas. E aí eu ajustei essa relação. Gente, foi questão de semanas. Eu recebi a ligação desse emprego que eu tinha feito o processo seletivo. E eu consegui entrar. E foi assim, eu fiquei tão feliz mesmo. E de fato, a entrada nesse emprego pra mim mudou muita coisa na minha vida. E isso foi no comecinho de 2025, né? Porque, não, desculpa, no comecinho de 2024, porque no final de 2023 eu assisti o Resgate dos Otimistas e em março de 2024 eu consegui entrar nesse emprego. E lá eu trabalhava menos e ganhava um pouquinho mais. Então pra mim já foi bem significativo, sabe? Foi uma conquista. E aí
Passou o ano inteiro de 2024, eu continuei na mesma, porque assim, era inconcebível para o meu esposo a gente comprar esse curso, até pela realidade que eu me encontrava, realmente eu não tinha condições de fazer mais uma dívida. Eu sei que eles falam muito sobre isso, né, que você dá esse passo e as coisas vão se encaixando, mas eu sou muito tranquila, eu entendo que tudo tem um tempo na nossa vida, sabe? E eu fiquei em paz, sabe? Apesar de ter tido esse resultado, eu fiquei em paz. E fui acompanhando aquilo que tinha de gratuito e esperando uma oportunidade para eu conseguir fazer o curso. E aí, gente, passou 2024, passou 2025. 2025, eu fui percebendo o seguinte: algumas coisas continuaram na mesma, né? Alguns prejuízos, algumas coisas que sempre quase davam certo. E isso foi me incomodando. Mas eu sempre continuei consumindo o conteúdo do Elton. E aí eu participei de um encontro chamado o Ponto Cego. Falei, cara, tem algum ponto cego que eu não tô vendo, né? Eu preciso enxergar. E eu assisti o encontro do Ponto Cego e foi muito bom também, gente. Sim, eu entendi muito a escada da postura e entendi que eu estava no primeiro degrau da escada da postura, né? O resultado que eu tive depois desse encontro. Eu não sei precisar exatamente quanto tempo depois, mas assim que eu entrei nessa empresa, eu trabalhava na parte de financeiro, né? E todas as unidades do financeiro recebiam uma quebra de caixa. E eu nunca tinha recebido essa quebra de caixa, porque quando eu entrei, eu não tinha experiência com financeiro. Então eles falaram, ó, a gente vai colocar você como auxiliar administrativo, mas você vai fazer essa função. Eu concordei, eu falei, não tem problema, não precisa ganhar a quebra de caixa, tá tudo bem. E, gente, a quebra de caixa era um valor, assim, de uns 250 a mais, sabe? E eu aceitei, eu topei a fazer desse jeito, só que mudou a gerência, e essa gerência decidiu me pagar todo o retroativo, ou seja, um valor que eu não tava esperando nunca, jamais. Eu esperava até que talvez ele quisesse começar a pagar daquele mês em diante, mas jamais que ele iria me pagar o retroativo daquilo. E, gente, eu fiquei surpresa demais. Entrou um valor mais de 5 mil reais na minha conta que eu nem esperava, sabe? E isso foi muito legal, porque eu percebi que, cara, alguma coisa muda quando uma coisa muda. Então, algo mudou dentro de mim e o externo respondeu, sabe? E depois disso, isso já era, sei lá, acho que foi setembro de 2025, né? E, gente, no outro mês, no mês seguinte, outubro, eu recebi um aumento que a gente começou a ganhar um vale alimentação de R$ 770. Cara, um aumento significativo, fora que eu tinha começado a ganhar a quebra de caixa. Então, você coloca aí, já tinha dado mais de R$ 1.000 de aumento pra mim no mês. E, assim, foi muito bacana viver isso. E eu tinha total certeza que tinha tudo a ver, né, com a Aliança Divergente. Então, no final de 2025, eu já estava com muita vontade de entrar na mentoria, né? Só que eu já tinha preenchido aquela ficha, né, de diagnóstico da dependência emocional, mas ninguém nunca tinha entrado em contato comigo. E eu já tinha uma coisa no meu coração. Falei assim, cara, quando for pra mim entrar, a pessoa vai entrar em contato comigo. Porque eu já tinha preenchido e ninguém entrava em contato. E aí, aconteceu em janeiro, dia 15 de janeiro, uma pessoa entrou em contato comigo da Aliança Divergente. Aí eu já fiquei assim, meu Deus, é esse o ano que eu vou conseguir entrar e que vai dar certo. E, gente, eu recebi essa ligação, né, do pessoal de vendas de lá, né, e eles me explicaram exatamente como era e tudo foi fazendo muito sentido. E antes de comprar, eu conversei com meu esposo e eu falei assim, desliguei o telefone, né, da moça, falei pra ela que eu ia dar uma resposta e falei, cara, se realmente for pra mim entrar, meu esposo não vai fazer caso disso, ele vai topar de primeira. Eu não quero ficar insistindo com ele pra mim conseguir fazer esse curso. E foi exatamente o que aconteceu. Eu falei com ele, falei, olha, você sabe que eu já queria fazer esse curso e tal, vamos fazer e tal. E aí eu expliquei pra ele e ele simplesmente topou, o que pra mim pareceu muito difícil, mas deu certo. Ele topou e aí eu comprei o curso e comecei a fazer. Gente, tem 6 meses, como vocês sabem, né? No outro vídeo eu já falei sobre isso. Tem 6 meses que eu tô fazendo esse curso, né? E vou falar pra vocês o que aconteceu durante esse ano. Cara, eu não recebi nenhum aumento, não recebi nenhuma promoção, nem nada disso. Mas eu consegui resolver algumas pendências da minha vida. Foi tão significativo que a gente recebemos
valores que a gente não estava esperando, né? Meu esposo recebeu mais de R$ 2.000 que ele não estava esperando receber. Eu também recebi um dinheiro que eu não esperava receber mais, que era referente a uma relação que eu tive que ajustar, que era com um parente meu, né? Eu emprestava muito cartão para ele e acabei até me complicando financeiramente por causa dele. E ele tava me devendo um valor, e assim, pra mim era impossível receber. E eu comecei a receber meio que parcelado dele, mas comecei a receber. Tem uma outra coisa que eu coloquei no plano perfeito no primeiro trimestre. Quando você entra, você faz o plano perfeito. Então eu coloquei no plano perfeito que eu queria comprar um carro esse ano. E no primeiro trimestre as portas se abriram e eu consegui comprar esse carro. Porque assim, como eu tava falando pra vocês, que na minha cidade não tem transporte público. Então eu tava só com a moto, né? Mas eu não piloto moto, então dependia muito do meu esposo pra poder me levar nos lugares, pra poder fazer tudo. E eu consegui comprar esse carro. Isso foi uma vitória, algo que estava no meu plano, e as portas simplesmente se abriram para eu conseguir comprar, sabe? Parece realmente um passo de mágica. Mas não é, eu não tinha nem permissão para ter um automóvel, gente. Eu não tinha permissão para ter um carro, sabe? Eu não tinha permissão para usar o meu dinheiro. E o que eu percebi, cara, durante todo esse ano? Os prejuízos diminuíram. A gente parou de ter que gastar com coisas imprevistas, sabe? E as coisas foram se encaixando financeiramente. E todas as vezes que eu pensava que eu ia ter que pegar um dinheiro emprestado, cara, surgia um dinheiro, uma oportunidade, uma forma, surgia uma porta para que a gente conseguisse arcar com os custos que a gente tinha. E sério, eu não imaginava jamais que eu ia ter condições de comprar esse carro. Quando a gente comprou, a gente viu as portas se abrindo assim de uma forma extraordinária. Tô com o meu carro, sabe? Que eu posso ter mais qualidade de vida, né? Ter mais leveza na vida. E fora tudo isso, eu me sinto uma pessoa extremamente mais leve. Eu tive que fazer ajustes nas minhas relações com os meus pais, com as minhas amigas, porque eu tinha muita dependência emocional com as minhas amigas também. Eu tive que fazer um ajuste interno comigo mesma, novos combinados comigo mesma. E até o presente momento, né, que se deram 6 meses que eu tô na aliança, eu tenho percebido o quanto eu tenho conseguido usufruir mais do meu dinheiro, inclusive até mesmo viajar nas minhas férias, coisa que eu nunca tinha conseguido fazer, gente. Eu tô casada há 7 anos e a gente nunca tinha conseguido sair, assim, de fato, sabe? Ter condições pra sair, sempre acontecia alguma coisa e a gente não conseguia. Então, esse é o meu relato. Eu ainda tô nessa jornada e até o final do ano eu vou estar contando pra vocês tudo que for acontecendo, porque eu acredito que muitas coisas boas ainda vão acontecer. Então, se você quer ficar por dentro, não perca o próximo vídeo. Tenho mais coisas pra fazer de relato, mais coisas que eu aprendi e coisas que eu tive que superar. E se você quiser ficar por dentro, não perca o próximo vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários que eu vou tá procurando esclarecer nos próximos vídeos também, tá bom? Então, agradeço a sua atenção até aqui e um beijo, até a próxima!